Áudio e vídeo ok aí, Richard? Beleza. Só um minutinho para a gente ver se o Paulo consegue entrar. Aí a gente dá sequência, tá? Beleza. Eu tentei ver com o Richard que ele tem dificuldade de acesso mesmo. Ele falou que a internet dele está com problema. Então vamos dar sequência aqui. Para mim está passando para você uma atividade para a gente estar encerrando essa parte aí. Essa é a atividade um pouquinho mais prática que eu vou passar, tá? A gente falou sobre hardware, passei os dois vídeos aí. O que você achou da evolução aí dos processadores, dos computadores? Melhorou muito? Bastante, né? Você viu os primeiros lá, o ENIAC, o tamanhozão de computador que era? Vi. Absurdo, Era, né? era bem. Por exemplo, você vê, foi diminuindo e foi só aumentando, né? Então, a tecnologia é algo impressionante, né? Porque aumenta a qualidade, aumenta a velocidade e tem só reduzido de tamanho. Até a gente chegar hoje em notebooks, tablets, celulares, né? É absurdo, realmente é absurdo. Igual a mulher lá falou, é um milagre. E justamente, cara, 50 anos atrás, se você falasse para alguém que existia um notebook, um celular touchscreen igual os de hoje são, né? A pessoa ia falar que você era doido, cara. Você ia ter um demônio. Provavelmente. A evolução foi imensa, né? E a tendência da tecnologia é sempre isso. Evoluir, maior qualidade e menor tamanho. A tendência é sempre isso. Cada vez a gente nota mais. Por exemplo, antes um processador que tinha um núcleo era desse tamanho. Hoje o processador que tem 12, 16 núcleos é do mesmo tamanho. Cara. Arrumaram um monte de núcleo lá dentro e mantiveram o tamanho. Em alguns casos até reduziu, sabe, o tamanho. Os processadores de notebook, vocês vão ver quando a gente for ter aula prática, é muito pequeno. São processadores muito minúsculos mesmo. E a questão da linguagem binária lá, você conseguiu entender? Eu já tinha até estudado sobre ela um pouco, sabe? Só que eu não tenho lembrança, mas mais ou menos eu lembro. É bem bacana essa questão da linguagem binária, porque o computador ele só entende binário, né? E tudo Isso. começou lá com as lâmpadas do ENIAC, lá antigamente. É 0 e 1. Um. 0 significa ausência de tensão e 1 significa que está passando tensão, né? Ou seja, seria Isso. 0 para não, o computador entende não, e 1 para sim. Quando a gente for ter aula no laboratório, né? Eu vou tirar um pedacinho de uma aula aí para ensinar para vocês como que o computador faz a leitura do número binário. É bem bacana, sabe?
Ele pega números que ele já tem pré-definidos, por exemplo, 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ele sempre vai nessa linha, dobrando a quantidade de números. E nele ele entende a ausência ou presença. Vamos supor, no 2 e no 4. Se o 2 está presente, seria 1, e o 4 também presente, e o restante tudo ausente, significa o numeral 6. Se o 2 está ausente e o 4 presente, significa o numeral 4. E assim por diante, sabe? Então, ele pega e coloca uma série de números que são ausente ou presente. Depois de você tiver essa série embaixo escrito 0 ou 1, falando que é ausente ou presente, você soma todos que estão presentes, você vai conseguir chegar ao número que o computador está calculando, sabe? Então, assim, é bem bacana mesmo. A gente viu toda essa parte de hardware e não poderíamos ficar sem falar pelo menos um pouquinho aqui, uma mínima introdução de sistema operacional. O sistema operacional, qual que é a função dele? Ele tem a função de gerenciar toda essa parte de hardware, fazer todo esse hardware trabalhar, né? Ele que gerencia, por exemplo, se o processador vai abrir um núcleo, 2, 4, 6, ele vai estar comunicando com o processador e falando, aqui está tranquilo, não precisa de abrir mais núcleo, não precisa de mais velocidade. Ou senão ele fala, libera aí o segundo núcleo aí que a coisa começou a pegar aqui. O meu dono aqui está moendo o pau aqui, está entrando no jogo e a coisa está feia. Precisa de recursos, né? Então, o sistema operacional ele é o responsável por distribuir esses recursos e por estar apresentando para a gente na tela o resultado dos cálculos do processador. Né? Aqueles cálculos que foram processados estão na memória e agora o sistema operacional apresenta para mim esses cálculos. Os 3 sistemas mais utilizados nos dias de hoje, que a gente ouve muito falar, o primeiro é o Windows, né? O Windows é o que é mais utilizado no mundo ainda, principalmente no Brasil. A gente tem o Linux, que o símbolo dele seria esse pinguinzinho aqui. No início utilizava somente o pinguinzinho, hoje tem várias outras versões de Linux, então tem vários símbolos, né? O Linux ele é um sistema muito bom, muito estável, a maioria das versões dele. Porém, pelo fato que o brasileiro, quando ele acostuma com algo, ele tem dificuldade do diferente, muitas pessoas ainda têm medo do Linux. Eu não gosto de Linux. Você vai ver a pessoa nunca mexeu, ou mexeu uma vez e pelo fato de ser diferente, achou um pouco difícil, sabe? E a gente tem também os sistemas fechados da Apple, né? Que são para os Macs, para os computadores Mac, que vêm da Apple, que são sistemas, eu mesmo mexi 1 ou 2 vezes só, não são muito comuns não, mas tem a vantagem de ser bastante estáveis, eles não dão problema, não fica travando tanto quanto o Windows, né? O Windows tem o problema crônico aí da tela azul, que constantemente apresenta alguma tela azul, e às vezes sem nenhum problema de hardware, é só problema de sistema mesmo, você tem que formatar às vezes, perde arquivo. Isso aí é algo que desde a primeira versão do Windows tem e nunca foi realmente corrigido. Nunca foi corrigido de verdade. Então, alguma dúvida sobre como funciona o sistema operacional? Qual que é a utilidade dele? Não, tudo certinho. Tranquilo, né? Consegui entender. Não vamos adentrar mais nada sobre o sistema operacional, não. Vamos falar só isso aqui, só para ter um entendimento mínimo do que ele é e qual que é a finalidade dele para o computador, né? Falamos a função dele agora, que é fazer esse gerenciamento. Qual escolher? Depende muito do usuário, depende muito do caso que você precisa. Eu, pessoalmente, ainda uso o Windows, até porque ele é o mais usado no Brasil, né? E a maioria dos softwares que se tem, a gente ainda tem para o Windows. Tem alguns softwares que você precisa para Linux, eles não existem. Por exemplo, não conheço o Adobe Photoshop, não conheço o Adobe Premiere, que são 2 que eu utilizo bastante. Então, acaba que eles são um pouco limitados nesse ponto, os Linux, né? Tem outros softwares lá que fazem a mesma função, mas eu gosto muito dos softwares, por exemplo, da Adobe, e por mais que os outros façam a mesma função, não é igual, não vai ter talvez o mesmo desempenho. Há quem diga o contrário, essa é a experiência minha que eu estou passando. Certo. A questão de limitação, cada um tem sua limitação, o seu ponto negativo, positivo. O ponto positivo do Linux é ele ser muito leve. Cara, o Linux tende a ser um sistema muito leve, a maioria das versões dele. Eu conheço uma versão, se não me engano, o Linux Mint. Escreve MINT. Quando ele está ligado, ele consome somente 500 MB de memória, cara. Então, assim, é muito pouco.
o consumo do sistema, sabe? É bem pouco mesmo. Só que aí já vem a limitação dele, que é essa questão de softwares que eu falei, né? O software deles não são os mesmos do Windows, o usuário que já está acostumado com aquele software do Windows vai ter dificuldade de estar operando, de arrumar um software que é parecido e está aprendendo a mexer nesse software. É bem complicado. Questão de manutenção, aí o Linux, na minha opinião, já leva uma vantagem imensa. O Linux ele não dá tanto problema de trava. O Linux dificilmente você vai ouvir falar que perdeu algum arquivo nele, que corrompeu alguma coisa. Pelo contrário, às vezes corrompe algum arquivo no Windows, você tira aquele HD e leva para um computador que tem Linux instalado para fazer a recuperação. Então, assim, nesse ponto, o Linux leva vantagem muito grande. Ele é um sistema muito estável, ao contrário do Windows. Eu acho o Windows, apesar de já ter melhorado muito, eu ainda acho ele bastante instável. Não é um sistema muito confiável, né? Por exemplo, eu finalizei a última aula aqui, e aí eu tenho o Zoom como aplicativo instalado no meu computador. Certo. Quando eu finalizo, ele começa a converter o vídeo da aula, né? E salva no meu computador para que depois eu possa subir esse vídeo no YouTube. Ele travou, cara. O sistema travou aqui no meio. Tive que esperar mais ou menos 1 minuto para que ele destravasse e não corresse o risco de eu perder a aula que eu gravei. E corri seriamente esse risco. Em alguns casos, ele vai travar só fechando, reiniciando. Aí eu perderia a aula. Por exemplo, no caso do Paulo, que não assistiu a aula, como que ele iria fazer se eu não tivesse essa aula gravada? Ficaria prejudicado, entendeu? Pior que é verdade, né? Então acaba que o Linux ele tem esse defeito aí bem complicado. A gente já corrigiu a atividade, já passei o vídeo sobre o processador. Agora eu vou passar uma outra atividade para finalizar esse assunto e a gente está finalizando a aula de hoje. A atividade é a seguinte aqui, ó. Eu quero que vocês montem a configuração de orçamentos para alguns clientes que estão precisando. São 3 clientes. Aí tem aqui o que o primeiro cliente usa, que ele pretende usar, né? Ele vai usar o Windows 7, o pacote Office 2016, que é o Windows, né? Word, desculpa. No caso, o Windows 7 agora está até quase expirado, né? Quase não está usando mais, né? Isso, mas tem muita gente que ainda gosta, viu, Richard? Não é que eu tô falando, muita gente não tem, né? Mas que de acordo com a Microsoft, parece que nesse ano parece que vai ser cancelado, né? Vai ficar travando, não te abre a internet, alguma coisa assim. Não, até que travando não. A questão é que parou de se dar manutenção nele, né? Vai parar de lançar as atualizações, né? Então, se você quer o Windows 7, é do jeito que tem ele, não vai melhorar. Só que em alguns casos aí vem atualizando outros programas, né? E com o tempo esses programas não serão mais compatíveis com o Windows 7. Então você acaba que fica limitado, sabe? Então, Entendi. mas acredito que você ainda vai 1 a 2 anos para começar a ser meio que obrigatório a troca, sabe? Você sentir realmente uma necessidade grande de fazer essa troca. Eu acredito que de imediato não. Então esse cliente vai usar o Windows 7, o Office 2016, Internet Explorer e o Windows Media Player. Vocês vão fazer 2 orçamentos para mim, para cada cliente. O primeiro orçamento... No caso, esses orçamentos, você queria o quê? A memória, processador, placa-mãe? Tudo. A pessoa não tem nada. Você vai orçar para mim tudo que ele precisa. Placa-mãe, para montar um computador. Fonte, vai montar um computador do zero. Ele não tem absolutamente nada. Beleza? Entendi. Primeiramente, vocês vão bater o olho aqui e com o conhecimento que vocês já têm, vocês vão montar uma configuração para mim. Eu acho que esse cara precisa de um processador de 1 núcleo, de 2. Eu acho que ele precisa de tanto de memória. Vai sendo esse eu acho com o conhecimento que vocês têm. Não vai ser uma coisa tão certa. Esse é o primeiro orçamento. Você vai anotar o que você acredita que ele precisa de hardware, das configurações. Vai fazer um orçamento das peças na internet. Não precisa ficar procurando muita coisa, não. Vê 1 a 2 preços só, lança o preço ali. Não precisa ser um preço exato, sabe? Certo. É só para a gente ter uma noção mesmo. Aí, quando você for para o segundo orçamento para esse mesmo cliente, aí você vai fazer o orçamento chamado orçamento criterioso. Você vai lá na internet e vai pesquisar. Requisitos mínimos do Windows 7. Requisitos mínimos do Office. Requisitos mínimos do Internet Explorer. E vai ver quanto que cada um desses softwares gastam aí de memória, o que eles exigem de processador, porque aí você vai ter certeza de quanto que o cliente realmente vai precisar.
Ó, o Windows ele gasta 2 GB de memória, o Office gasta mais um, os outros aplicativos gastam mais um, então precisa de 4 GB. Entendeu? Entendi. Através dessa pesquisa, vocês vão conseguir o orçamento criterioso e vão montar um novo orçamento para mim com o valor também. Isso para quê? Para a gente ver o tanto que é importante a gente pesquisar e a gente não ficar só no eu acho. Isso também vai dar uma base para que vocês já possam, a partir de agora, a partir dessa atividade, quando a gente corrigir ela, tá indicando para um amigo, para um colega. Vocês vão ver que o curso, assim, muito rápido, vocês já vão conseguir fazer coisas que vocês não fariam antes, sabe? E a partir dessa correção que a gente vai fazer, vocês já vão ter uma base boa aí para estar indicando aí qual a configuração que um cliente, um amigo precisa. Ficou claro como que é para fazer a atividade? Não entendi. Um vai à base do eu acho, o outro orçamento criterioso, que é o certo. Pesquisa os valores na internet, não precisa de ficar pesquisando muito e coloca esses valores para a gente entender a diferença. Mesma coisa no cliente 2 e no cliente 3. Só que o cliente 2 e 3, eles usam outras coisas. O cliente 2, por exemplo, ele já quer o Windows 10, ele vai usar o Firefox, Photoshop e o Adobe Premiere também. E o cliente 3, ele vai precisar aqui de usar o Windows 10, vai jogar jogos em alta resolução e o Google Chrome também vai ser utilizado por ele. Então, são usos diferentes, tá? Certo. Tranquilo, então? Ficou claro como que é para ser feita essa atividade? Tranquilo. Tem que entregar essa aqui hoje? Se você conseguir entregar hoje, você já manda. Eu vou estar disponível aqui até as 9 horas para estar auxiliando se tiver alguma dúvida, se precisar. Seja dúvida sobre a aula ou seja dúvida sobre essa atividade, estou à disposição até as 9, tá? É porque eu tenho um serviço agora. Não, se você conseguir, você me entrega hoje. Se não conseguir, me entregando até o início da aula de amanhã, fica ótimo. É porque eu mexo com o sistema, sabe? Aí deu um probleminha lá no sistema da mulher lá. Aí tem que ir lá socorrer, né? Tá certo, fica duro. Não tem problema não, você me entrega então amanhã. Amanhã você consegue até o início da aula? Amanhã cedo eu faço, então pode? Beleza, não tem problema não. Amanhã a gente tem aula novamente às 19 horas e depois já continua sendo somente na segunda, tranquilo? Não, certinho então. Vou estar encerrando a aula então, vou estar enviando essa atividade aqui em texto no grupo aí para vocês e fica aguardando você mandar ela para mim amanhã. Não, pode mandar ela no Word, que eu já configurei meu Word agora, né? Agora tá tranquilo então. Tá, não pode mandar ela pelo Word. Beleza, estou enviando então. A aula de hoje então está encerrada. Falou, valeu. Tudo de bom, até mais, gente.